Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Nesta aula eu vou fazer com você aqui um apanhado geral acerca do emprego da morfologia, a importância que a morfologia tem para a língua portuguesa e alguns pontos ligados também à parte de estrutura e formação de palavras. Até porque a língua portuguesa se faz tudo por meio das palavras. Então, você tem que saber como ela se organiza, como ela se estrutura, como é formada toda a língua portuguesa e como as palavras se apresentam. Então, pense, nós temos algumas regras que são regras fixas, como a parte de formação de palavras, e temos a parte do emprego das classes de palavras. O que é emprego? Para que serve? A palavra que faz, qual função que ela exerce naquela frase? A palavra ou, qual função que ela desempenha? Então, aqui você tem que saber duas coisas. Tem que decorar, sim, porque eu tenho que saber conceito, quais são as classes de palavras, regrinhas básicas mesmo. Ponto 2, preciso saber o emprego. O que é o emprego delas? Para que ela serve? Como eu uso essa palavra? Como ela aparece no contexto? Que função que ela exerce? Que papel que ela desempenha? Então, não tem jeito, tá? Tem que saber, sim, morfologia e precisa entender como é que essa palavra, uma palavra, ela atua numa frase, num contexto. Não tem jeito. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante aqui, vou discutir com você, então, o conceito, tá? O que nós temos aqui? Ó? Nós temos a morfologia, que a morfologia trabalha basicamente com um ponto, que é a parte da estrutura e da formação de palavras. Então, aqui é a morfologia. Estuda como se dá a flexão dessas palavras e como se dá a classificação. Então, a morfologia trabalha com alguns pontos que seriam a estrutura, a formação, as flexões e a classificação. Nós temos aqui, ó, 10 classes de palavras e essa classificação, ela é fixa, tá? Sempre vai ser assim, sempre vai ter essa classificação aqui. E nós temos, dentro dessa classificação aqui, ó, algo que é bem importante que você entenda, que é a noção de classes variáveis e classes invariáveis. Ou seja, vamos marcar aqui, ó. Essa classificação aqui é fixa, tá? Então, ó, você tem aqui uma classificação que ela é fixa. Então, quer dizer que nós temos apenas 10 classes e só, né? Não tem mais classe, não, são 10 classes apenas, tá? Nós temos também aqui a ideia de variáveis. As variáveis é que elas possuem flexão. Então, você vai ter aqui toda a base de flexão vem daqui. E também as invariáveis. Se as variáveis possuem flexão, as invariáveis não possuem flexão. Agora, olha uma dica importante. Aqui nós temos as classes variáveis. Como elas possuem flexão, as mesmas regras que você aprende com as classes variáveis, elas vão ser usadas nas questões de concordância. Então, esses conceitos aqui, ó, tudo isso é a base das regras de concordância. Então, quando você vai estudar concordância verbal e concordância nominal, a base e as regras são feitas a partir das possíveis flexões que são admitidas às classes variáveis. Então, olha que interessante. Já de cara, então,
Isso aqui a gente tem uma relação que a gente vai chamar de morfossintaxe. Por quê? Porque eu tenho as classes variáveis, que isso aqui é morfologia, e a concordância, que é sintaxe. Então, dessa relação aqui, ó, então quando você encontra no edital assim, ó, dessa relação entre classes variáveis e a concordância, é um exemplo do que nós trabalhamos, que a gente vai encontrar no edital, assim, ó, morfossintaxe, tá? É a base. Então, não tem jeito. Quando você estuda português, se não tiver muito bem marcada a parte da morfologia, você sofre muito na sintaxe. Então, nós temos uma regra aqui, temos uma base que deve ser seguida, tá? Então, atenção, já marca aí essa dica. Quer dizer que a morfologia é a base que eu tenho na sintaxe, eu preciso dominar a morfologia para que eu não sofra com a sintaxe, para que eu entenda o que tem que ser feito na sintaxe. Muito bem? Então, vamos lá. Continuando agora aqui, o que nós temos? Primeiro ponto importante, já falei que temos as classes variáveis e invariáveis. Então, agora eu vou explicar um pouquinho essa parte aqui, ó. Então, a ideia é assim. As classes variáveis, então, o nome já diz, né? São classes variáveis. E elas são variáveis por quê? Porque elas podem ser flexionadas, tá? Então, ó, podem ser flexionadas. E as flexões, elas se dão de duas formas. É plural e singular, que é a base aqui, masculino e feminino. Ainda temos o verbo, que tem flexão de tempo. Já marque ali para você uma dica importante, ó. O singular e plural a gente chama de flexão de número, tá? Flexão aqui de número. E o masculino e feminino, nós chamamos de flexão de gênero, tá? Aqui também. Então, nós temos como classes variáveis o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. E olha que interessante aqui, ó. As classes que são substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome possuem as mesmas flexões, que são as flexões de gênero, número, grau e pessoa. Já o verbo, olha só que ele muda um pouquinho. O verbo, ele já possui aqui mais flexões. Então, ele vai ter aqui, por exemplo, vai ter flexão de número aqui, ó, igual acontece pessoa, como nós temos ali nas outras 5 classes, só que ele tem a mais ainda a flexão de modo, tempo e voz. Então, são muitas flexões. O verbo é uma palavra diferente porque as flexões dele são múltiplas. Então, você tem que saber, sim, a base, saber que o verbo ele vai ser a base. Então, o verbo ele ainda sustenta porque ele é a base da sintaxe. Então, eu preciso conhecer toda a morfologia para que eu saiba usar e empregar de forma adequada o verbo, porque o verbo é minha base. Então, eu domino a morfologia, entendo como ela aparece, para então chegar à sintaxe. Então, a sintaxe, você não consegue avançar muito se você não domina a morfologia. Isso é uma dica bem importante. Então, quer dizer o seguinte, que se eu estou estudando sintaxe e vejo que parece que não rende, que vai só para trás, eu não consigo avançar no estudo, pode voltar que tem alguma coisa na morfologia que você ainda ou não sabe, ou não aprendeu direito, ou você entendeu errado. Por quê? Tudo que tem de regra na sintaxe vem da morfologia. Nunca se esqueça disso, porque o rendimento que você vai ter no português, ele é muito melhor se você tem a base bem formada. É igual construir uma casa, né? Você vai fazer uma casa, se não tiver uma boa fundação, com o tempo, a casa ela pode ter rachaduras, você pode ter vazamentos, né? Pode até cair. E no português a mesma coisa. Se você não tiver uma base boa da morfologia, com o tempo você começa a estudar e você parece que estuda e não aprende. Ou começa a estudar e parece que, em vez de acertar, erra mais questões. Por quê? Faltou a base, que é a morfologia. Então, tenha esse cuidado para estudar o que realmente importa. E, no caso, a morfologia é tudo para a língua portuguesa. Continuando agora aqui, temos as classes invariáveis, tá? E as classes invariáveis, o próprio nome já diz,
são classes que não possuem flexão, ó. Não aceitam nenhuma alteração. E para isso nós temos o advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição, tá? Claro que as classes variáveis possuem algumas funções e as invariáveis também. Mas a regra importante é a seguinte, ó. Cada classe, então, marque lá. Por que é para a gente perceber isso? Deixa eu arrumar só aqui, peraí. Deixa eu apagar. Ó, o que você vai cuidar? Cada classe possui um papel, tá? Ou seja, possui um objetivo. Então, você tem que saber que, além de ter essa divisão bem consolidada, saiba que cada classe possui um papel diferente. Então, você tem que saber isso. Não basta somente decorar as classes de palavras se você não sabe para que elas servem, como elas aparecem, o papel que elas desempenham. Então, você precisa saber disso. Vamos lá agora, então, para as classes que são variáveis. Então, vamos lá. O que acontece aqui, então? Ó, vamos falar um pouquinho, então, das classes agora, variáveis aqui, cada uma delas. Começando, então, aqui pelo nosso substantivo, muito bem. Ó, o que fazem os substantivos? Marque lá a nomenclatura, anote ali para que ela serve, ó. O substantivo, eles nomeiam seres, coisas, ideias. Então, eles nomeiam, eles dão nome. Olha a importância dele. Pelo fato de dar nome, veja, o substantivo, ele sempre atribui significado. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu fizer uma frase assim para você, ó. Ah, ele chegou. Ah, ele chegou ontem. Muito bem. A frase está bem estudada. Por quê? Quem chegou? Ele, eu tenho sujeito, eu tenho verbo. O ontem aqui é um advérbio. Então, estruturalmente, a frase está bem feita. Agora, olha esse ele aqui. Ele chegou, ele quem? Veja que eu não tenho significado porque ele é um pronome. O ele apenas retoma um substantivo. Então, a frase ele chegou, eu não sei, pode ser ele o quê? O presente, o relatório, o amigo, sei lá, o pai, a mãe não, né? Ele é ele. O pai, o cachorro, o caderno, o livro, sei lá. Qualquer coisa pode ser esse ele. Porque o ele é um pronome que retoma um termo masculino, no singular. Então, veja, enquanto estrutura, a frase está completa. Porque eu tenho o sujeito, tenho o verbo, que inicia o predicado, então, teoricamente, está certa. Só que não tem significado claro. Então, quer dizer que nesta frase, porque como não há um substantivo, eu não tenho nenhum contexto, a frase ela não tem significado completo. Então, falta uma informação, falta algo, porque eu não sei o que é esse ele. Pode ser ele o amigo, o vizinho, pode ser ele o livro, né? Chegou pelo correio, pelos correios, sei lá, ou o cachorro, não sei, qualquer coisa. O frio chegou ontem, não sei. Qualquer coisa pode ser referente para esse ele. Então, sem substantivos, você não constrói significados, porque são os substantivos que fazem isso. Então, já pense assim, quando eu vou ler um texto, então, vou fazer uma leitura de um texto, né? Questão de compreensão. Eu uso morfologia, claro. O que é que você vai buscar como referência para compreender as ideias de um texto? Os substantivos. As ideias são construídas pelo significado do texto. E o significado ele é transmitido pelos substantivos. Se você tiver ali verbos, adjetivos e não tiver nenhum substantivo no seu texto, não vai ter sentido nenhum. Você não vai entender o que aconteceu. Não vai conseguir ter alguma informação com ela, igual ele chegou ontem. Então, os substantivos, eles são a base de entendimento, significado, sentido. Se não houver substantivos, não tem como você entender um texto. E quando você vai fazer a leitura de um texto, então, qual sua base? Sempre busque os substantivos. É a partir deles que você vai construir significados. Viu como é importante a morfologia à base de tudo, inclusive para a compreensão de texto, que é uma questão que, teoricamente, não cobraria a gramática aqui, mas enquanto ao sentido é importante.
Continuando agora aqui, então. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá pra cá. Isso, aqui, ó. O que nós temos? Aí, o outro aqui é o verbo, tá? O verbo faz o quê? O verbo, ele indica ação, ele indica estado, ou ele indica um fenômeno, tá? Então, o verbo, ele é bem amplo, tá? O verbo é muito variado, vou até destacar aqui os dois, ó. Então, você pode marcar assim. O substantivo, ele tem função de núcleo enquanto ao sentido, e o verbo de núcleo enquanto à estrutura, tá? Os dois são núcleos, porque os dois determinam o significado. Então, por exemplo, o substantivo atribui significado. E o verbo, ele também atribui porque verbos que indicam ação, estado ou fenômeno, eles também vão trabalhar com um sentido de significados. Então, veja como são duas palavras que elas são diferentes, mas elas têm funções muito parecidas, tá? Claro que na forma de escrever é diferente aqui, mas basicamente são palavras que elas têm funções muito semelhantes, tá? Aí, vamos lá. Temos aqui, ó, nem falei antes, né? Exemplos aqui de substantivos. João, fogo, amor, beleza. Agora de verbos, anoitece, cresceu, vive. E olha que interessante com os substantivos aqui, ó. Nós podemos ter, ó, João é um substantivo próprio, nome de alguém. Fogo, ele é concreto, mas ele é comum. Agora, amor, veja que amor é um substantivo abstrato, assim como beleza. Então, nós podemos ter substantivos que têm sentido específico, como João, caderno, caneta, cabelo, sei lá. E outros substantivos que têm sentido abstrato. Amor, respeito, são palavras, roubo, são palavras que elas têm funções abstratas, porque elas precisam estar num contexto para que você as entenda. Então, olha a importância de conhecer muito bem a função tanto do substantivo quanto do verbo. O verbo ainda faz o quê? Indica tempo, indica modo. Então, ele vai mostrar para você se é algo do passado, presente ou futuro. Isso interfere no sentido. Se é algo que é uma certeza, que é o modo indicativo, uma dúvida, que é o subjuntivo, ou uma ordem, que é o imperativo. Então, os verbos, eles também são carregados de significado. Eles determinam, sim, a sua leitura. Então, quando você for ler um texto, claro que todas as palavras são importantes, mas para trazer significado, você tem que saber o uso dos substantivos. Para entender a sequência de ações ou de informações, os verbos. As outras classes, elas vão se incorporando ao texto, mas a base mesmo de análise sempre parte do substantivo e do verbo. Continuando agora aqui. Artigo. O artigo, ele parece uma classe bem bobinha, mas não é não, uma classe bem importante. E o artigo, ele precede o substantivo. Então, o artigo, ele está 100% ligado ao substantivo. 100%, tá? E este artigo faz o quê? O artigo, ele determina o substantivo ou generaliza o substantivo. Então, temos lá o amor, uma saudade. Aqui ele define, determina, aqui ele generaliza. Nós temos aqui, então, ó, o, os, a, as, que são os que determinam, e temos uns, uma e umas, que são os que generalizam, tá? Essa é a ideia aqui. Depois temos os adjetivos, e veja, o adjetivo, da mesma forma que o artigo, tem relação direta com o substantivo. Veja, ele modifica o substantivo. E faz como assim? Ele vai atribuir um estado ou uma qualidade. Então, aqui, ó, cachorro livre. Então, essa palavra livre é um adjetivo ligado aqui a um substantivo, tá? Numeral, o próprio nome já fala, numeral é quantidade aqui, quantidade de seres, coisas, ideias. Por exemplo, 3 coisas, tá? Aqui eu tenho numeral. Pronome, substitui ou acompanha um substantivo. Olha só, outra palavra ligada a um substantivo de forma direta, limitando sua significação. Então, vamos lá, aquela casa, tá?
Então, em relação às classes variáveis, o substantivo e o verbo são palavras nucleares, e essas outras 4 palavras aqui, elas vão sempre estar ligadas essencialmente com o substantivo, tá? Possuem relação com o substantivo. Ou seja, por isso que eu falei que o substantivo é núcleo, porque a partir dele você também tem outras classes de palavras que vão estar ali ligadas. Então, não tem como sair disso, como fugir, tá? Então, quando você trabalha com o emprego das classes de palavras, entenda que essa divisão em variáveis e invariáveis não é aleatório. Não é assim, alguém inventou e vai fazer. Não, tá? Essa divisão entre variáveis e invariáveis possui uma lógica. Então, existe uma regra para isso. Nós temos as variáveis que, por serem flexionadas, elas se relacionam, elas dialogam umas com as outras. Você tem, a partir delas, regras de concordância vinda delas. Então, olha a importância de conhecer a parte da morfologia para aí sim ir para a sintaxe. Vamos lá, vamos continuar agora aqui. O que nós temos? As classes gramaticais invariáveis. Aí vamos lá. Temos o advérbio, a preposição e a conjunção, que são aqui elementos importantes porque eles possuem algum tipo de significado. Então, vamos lá. O que nós temos aqui, ó? O advérbio, ele modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. E o advérbio, a palavra-chave dele é circunstância, tá? Ó, que pode ser tempo, lugar, modo, qualquer uma das circunstâncias. Exemplo aqui, ó. Levanto tarde, tá? Então, essa palavra tarde aqui, o que ela faz aqui? Me dá uma circunstância de tempo. Aí temos a preposição, e a preposição, ela liga. Olha que importante aqui, ó. Ela liga termos de uma oração, estabelecendo variadas relações entre elas, tá? Então, temos lá, filme de ação. A palavra de, ela liga 2 substantivos, que é a palavra filme e a palavra ação. Filme de ação, então, a relação é de, estou dizendo o conteúdo do filme, né? O filme é do quê? De ação. Então, perceba que ele estabelece uma relação importante. Temos aí a conjunção, que da mesma forma, ela faz o quê? Liga, tá? E aqui nós temos, claro, o exemplo, pare e pense, esse e, que é a minha conjunção, liga os elementos aqui. Por fim, temos aqui a interjeição, tá? Ela não é algo tão importante. E a interjeição, marque lá, a interjeição, ela trabalha muito com as emoções e os sentimentos, tá? E ela vem sempre isolada pela pontuação, tá? Ó, isolada por pontuação. Porque ela não exerce relação sintática com nenhuma outra palavra aqui, tá? Então, veja, aí vamos marcar agora uma parte importante também aqui, ó. Essas aqui, ó, preposição, tá? Conjunção e interjeição, tá? Essas queridinhas aqui, elas não exercem função sintática. Então, essas 3 palavras, elas aparecem no verbo, mas no texto, mas sozinhas elas não exercem função sintática, tá? Elas têm funções de serem elementos de ligação. Então, a preposição e a conjunção, nós podemos chamá-los de conectivos aqui, tá? E a interjeição, que é uma reação a alguma coisa, tá? Essa é dó. Por exemplo, nossa, tá? Veja que esse nossa aqui, ele não fala para você, por exemplo, não dá, por exemplo, assim para você significado. Esse nossa faz o quê? Ele traz para você uma ideia de mostrar uma reação, tá? Então, a interjeição, ela trabalha muito assim, ela expressa uma reação acerca de algo. Então, praticamente é isso que ela faz. Ou seja, quando você pensa em olhar para uma classe de palavras, entenda que elas vão exercer funções e é importante que você entenda muito bem isso.
Entenda as funções que elas exercem, o que elas fazem, o que elas têm de significado, tá? Não tem como você fugir disso. Então, quando você pensa em classe de palavras, perceba que elas exercem funções. Então, temos o seguinte, temos uma classificação que é fixa, que são 10 classes de palavras, cada uma com uma função diferente. Então, isso é a sua base. Muito bem. Continuando agora aqui, o que nós temos? Eu dividi aqui para você entender melhor uma ideia de classe nominal. Por quê? Tá? As classes nominais são aquelas classes que elas têm como base o meu substantivo, tá? Então, é assim. A base das classes nominais sempre é o nome, tá? O que é nome para a língua portuguesa? Nome é substantivo, pronome, numeral substantivo ou palavra substantivada. Vou ainda explicar o que é isso daqui, mas calma. Primeiro eu vou dar o conceito geral aqui, mas eu já vou explicar o que é isso. Então, é assim. Nas classes nominais, primeiro vamos pensar agora da seguinte forma. Vou até fazer para você uma tabelinha aqui, ó. Nós temos aqui o substantivo, tá? Eu já comentei ali, né? Comentei antes que o substantivo sempre é o núcleo, tá? Ele é a minha base em relação às classes de palavras. E nós temos, então, nesse caso, outras palavras que se ligam ao substantivo. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, o artigo, tá? Nós vamos ter o pronome aqui, nós vamos ter o numeral, nós vamos ter o adjetivo, e lembre-se que nós temos o adjetivo também pode vir na forma de uma locução adjetiva, e essas palavras, o que elas fazem? Elas se relacionam com o substantivo, tá? Elas concordam com o substantivo, elas trazem significados ao substantivo. Então, essa é a ideia, tá? O que faz esses determinantes aqui? Então, veja só comigo. Artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronomes numerais, eles agregam características e concordam com o substantivo. Então, aqui nós temos as classes nominais, e isso daqui, ó, veja, é a base das regras de concordância nominal. Então, quando você vai trabalhar as questões de concordância e vai estudar concordância nominal, a base é a relação existente entre substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome, tá? Então, lembre-se de que as classes nominais têm como base o nome aqui, por isso que nós chamamos de classes nominais, e elas têm como base o meu substantivo, tá? Isso não tem como você fugir. Entenda muito bem essa regra, porque nós temos a base toda do português, a base das flexões, das concordâncias, ela está na morfologia. Então, veja, tudo no português é um link, é uma relação entre as partes do texto. Fique bem atento a isso. Beleza, continuando. Temos aqui agora as classes verbais aqui. E as classes verbais, na realidade, é uma classe verbal. Por quê? Nós vamos ter como núcleo aqui, ó, o verbo ou então uma locução verbal, tá? Essa é a ideia. Então, nesse caso, nós temos o quê? O verbo como... Praticamente o verbo, então, vai ter uma só classe para ele, tá? O verbo é tão dono de si, tão autossuficiente, que ele tem uma divisão só para ele. Só tem o verbo das 10 classes, só o verbo que tem uma flexão específica dele, só ele. As classes nominais têm ainda a flexão, todas elas, gênero, número e tal. O verbo não, é ele é único. Só ele tem flexão de tempo e modo, vozes verbais. Então, só ele tem essas classificações. Só ele tem essas funções. Por isso que você tem tanta dificuldade para entender verbo. Porque o verbo não é só saber que ele é conjugado. Eu saí ontem, pronto, passado. Não é só isso. O conhecimento de verbo ele vai muito além de só ler e entender o que ele quis trazer significado. Ele exerce funções, determina a classificação, flexão, tudo isso. Então, o verbo ele tem uma posição
especial, essencial. Tem que estudar sempre. Agora a dica. Verbo é algo que você tem que estudar tudo. Toda a classificação dele, para que ele serve, o que ele faz, tudo. Tudo, estude tudo de verbo. Nunca vai ser algo desperdiçado, porque você vai usar o conhecimento de forma direta numa questão ou indireta. Por exemplo, para eu resolver aquela questão, tem que já ter visto esse assunto. Então, o verbo sempre é, sim, um assunto que você pode dar com frequência, sempre, tá? Sem medo aqui. Continuando, então, o que acontece? Os verbos, né? Claro, os verbos, eles têm significado, mas eles podem o quê? Eles podem ter algum tipo de circunstâncias. E nós temos aqui algumas palavras que trazem o quê? Circunstâncias aos verbos, que são aqui os advérbios e locuções adverbiais. Então, eles têm uma relação muito grande com os verbos, tá? Porque eles podem trazer uma circunstância ou intensificar um verbo. Por exemplo, ó, se eu colocar para você uma frase assim, ó, José estudou muito. Veja que eu estou intensificando. Ou, José estudou, em vez de colocar a palavra muito, colocar assim, José estudou pouco, tá? José estudou ontem. José estudou frequentemente. Então, veja aqui, cada advérbio que eu uso, eu expresso uma circunstância acerca da ação de estudar. Então, são advérbios ligados ao verbo estudar aqui, e esses advérbios nos transmitem circunstâncias. Então, essa é a ideia que eu tenho básica aqui, tá? Quando a gente trabalha com emprego de verbos, tem esse conhecimento, esse cuidado, para perceber que os verbos, eles não estão ali de forma aleatória, eles determinam sim, influenciam o significado, trazem para você muita informação. Então, tem que estudar o verbo também de forma separada. Vamos lá. Próxima questãozinha aqui. O que nós temos? Classes relacionais. Aqui é o seguinte. Nós temos palavras que possuem funções específicas de conectivos, né? Já comentei, mas eu vou reforçar aqui. Esse grupo relacional aqui, ó, tá? São as palavras que têm a função de conectar, tá? Essa é muito básica. Então, nesse caso, veja, são as preposições ou as locuções prepositivas e as conjunções aqui, tá? E o que você vai cuidar? A conjunção essencialmente liga orações, tá? Essa é a base aqui. E a preposição relaciona dois termos. Então, teoricamente, assim, uma dica para você, tá? Para diferenciar uma da outra. A preposição, ela não liga, não relaciona orações. A conjunção pode relacionar orações e outros termos, tá? É bem raro, porque isso que acontece com a conjunção e, por exemplo. Agora, a preposição, ela não vai ligar orações, tá? Ó. Então, a conjunção, ela não liga orações, não relaciona orações, tá? Ela vai ser, sim, ter funções ali, mas a função dela principal não é relacionar orações em si, tá? Então, como base mas a base em relação ao sentido é você saber que são palavras que têm funções de conectivos, tá? E, olha que importante, as conjunções ainda, tá? As conjunções aqui, ó, elas são classificadas pelo valor semântico que elas possuem. Então, aqui vale a pena, por exemplo, vale a pena ter uma tabela, tá? Ó, tenha uma tabela, tá? Bem bonitinha, de conjunções, para você saber quais elas são, uma tabela de preposições, saiba quais são aqui, e tem uma tabela de pronomes relativos, tá? São, ó, eu vou colocar aqui o pronome aqui porque são palavras recorrentes nas provas e as conjunções interferem no sentido, as preposições ligam e os pronomes relativos também ligam termos. Eles estabelecem uma relação. Então, são todos termos, são todas as palavras aqui, ó, que elas sempre estabelecem uma relação
entre termos, e aqui você vai ter também questões ligadas à coesão pelo emprego dessas 3 classes aqui, tá? Então, veja que eu posso ter uma questão de coesão, que é uma questão, teoricamente, de emprego de texto, e esta relação aqui são palavras que elas interferem na coesão. Então, é a morfologia. De novo, na hora de você construir um texto, uma redação fica excelente. O emprego adequado de conjunções, o emprego correto das preposições, o emprego de pronomes relativos, porque você evita repetições desnecessárias. Então, atenção para o emprego das classes de palavras, porque interfere na sintaxe, na compreensão, na escrita do texto. Então, sempre, morfologia é tudo, tudo. Toda a base do português vem da morfologia. Continuando aqui, vamos falar agora um pouco de substantivação de palavras. Tá, o que é isso? Acontece no português que, vamos colocar aqui, ó, nós temos palavras que se tornam substantivos, palavras que se tornam substantivos no contexto em que estão inseridas. Então, aqui, ó, isso é muito comum no português, você ter palavras que parecem, mas não são, tá? Inclusive, tem muita questão de prova que cobra isso de você, para saber a função que aquela palavra desempenha numa oração. Então, nós temos aquelas 10 classes, elas são fixas. Então, são classificações que não mudam, mas, aí vai lá comigo, a classificação das 10 classes e a função que elas exercem, e esses 2 elementos, eles são fixos, não mudam. Nós temos só 10 classes, cada uma com função diferente. Agora, atenção, há palavras que podem mudar de classificação. Agora, sim, existem palavras que podem mudar de classificação. Quando isso acontece, aí você tem que ficar atento, porque há palavras que numa frase pode ser um advérbio, na outra um substantivo. Então, isso se dá pelo contexto lógico e, claro, algumas dicas básicas aqui. Nós vamos ver agora alguns casos importantes aqui ligados a esse tipo de situação. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante aqui, ó. Substantivação em verbos. Então é assim. O verbo expresso no infinitivo aqui, ó, ele se transforma em um substantivo. Então, veja só. O andar de Regina era triste. Veja que a palavra andar aqui e a palavra amar, teoricamente, são verbos. Só que nesse caso, que nós temos agora aqui, ó, o andar de Regina era triste, o amar é essencial numa sociedade. Então, aqui, ó, esses 2 carinhas aqui, eles são o quê? Isso aqui é artigo, tá? Então, o artigo, ele faz qual função básica? Voltando agora aqui, ó, o artigo, a função dele sempre é estar junto a um substantivo. Então, pela função que ele exerce, realmente, o que eu tenho aqui? Eu não tenho, por exemplo, mais um verbo, mas tenho um substantivo. E o que você vai cuidar, então? Quando você vai substantivar palavras, você vai acabar usando alguns determinantes, tá? Existem alguns determinantes que eles podem contribuir para isso. Especialmente, o mais comum de todos são os artigos, mas nós temos pronomes que também fazem isso. Então, artigos e pronomes, eles determinam, eles fazem que uma palavra passe a ser um substantivo na frase em que está, tá? E se eu fizer a frase assim, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou andar pela manhã, tá? Vou andar pela manhã. Então, veja que nessa frase aqui, ó, esse andar é uma ação que vai ser executada, é uma ação. Agora, o andar de Regina era triste, o amar é essencial. Eu estou falando de algum tipo de andar. Seria uma forma de se portar, né? É a forma como ela está. E o amar é essencial. O amar aqui
ele está representando o quê? Um sentimento, tá? Então, veja que não tem ação executada, ninguém andou nada, ninguém amou nada. Eu tenho simplesmente uma expressão que trabalha comigo com a função de um substantivo. E isso, repito, isso é comum. É muito frequente você ter palavras que elas não são substantivos, mas elas se transformam no contexto. Então, atenção redobrada para isso. Puxando agora aqui. Substantivação em advérbios. Então, veja só. Exemplos, né? O não sem explicação se torna pesadelo. João disse um não bem grosseiro. Então, veja. A palavra não aqui, ó, está precedida de um artigo e nós não temos aqui o não como advérbio, tá? Como é que seria o não como um advérbio? Ó, eu não escrevi o texto. Eu não escrevi o texto. Então, veja que nesse caso aqui, ó, o que nós temos? A palavra não, ela interfere na ação de escrever, ou seja, pelo emprego da palavra não, eu sei que a ação não aconteceu. Então, essa é a ideia. Agora, o não sem explicação. Disse um não bem grosseiro. Então, a palavra não aqui, ó, ela não vai ser agora, por exemplo, um não de advérbio. Ele não muda nada. Lembre-se de que o advérbio, ele sempre tem uma função de modificar. E aqui, ó, o não, ou seja, a resposta negativa, entendeu? João disse uma resposta negativa. Então, veja que esse não aqui tem a ver com uma atitude, não é uma ação, ou não é um não que vai interferir, por exemplo, no verbo como nisso daqui. Então, esse aqui é um advérbio, tá? Continuando. Temos aqui a substantivação em adjetivo. Lembre-se de que o adjetivo se transforma em substantivo, e aqui é o seguinte, ó. O azul do céu me fascina. O covarde não luta. Então, veja. Novamente, eu tenho aqui exemplo, tá? Desse o, mas pode ter outra coisa? Claro que sim, ó. Vou até colocar para você aqui, ó. Esse azul do céu me fascina. Veja, agora em vez de usar um artigo, eu tenho um pronome aqui, tá? Aí vamos lá. Aquele covarde não apareceu. Aquele covarde não apareceu. Então, veja que agora eu usei o quê? Um pronome que vai também fazer com que haja uma substantivação. Então, isso aqui é comum mesmo, claro. Eu acredito que uma das situações mais complicadas de você perceber a diferença é a relação de adjetivo e substantivo. Porque existem momentos que você olha assim, isso aqui é um adjetivo, não, isso aqui é um substantivo, e confundem mesmo. Então, talvez o mais complicado seja perceber isso daqui numa frase. Continuando. Substituição em pronome, veja só. Meu eu está sempre em conflito. Então é assim, ó. Meu eu, veja, esse eu aqui, ó, é um pronome substantivado, tá, ó. É um pronome substantivado, né, ó. Opa, peraí, deixa eu parar aqui. É um pronome substantivado, tá? Aqui. E esse meu é o determinante, tá? Esse guarda-sol é o nosso. Então, o que nós temos aqui, ó? Esse o é o meu determinante e o nosso aqui é o meu pronome substantivado, tá? Então, isso acontece também. Continuando, substantivação em conjunção, tá? Veja só. Queria entender o porquê daquela decisão. Olha que interessante. Aqui nós temos, quando é conjunção, o porquê vem junto e sem acento, desse jeito. Quando ele se transforma em substantivo, eu tenho o aqui, que é o meu artigo, o porquê que vem junto e com acento, e eu ainda posso pensar assim, ó, queria entender o motivo daquela decisão, tá? Então, é esse sentido que tem, e esse porquê é um substantivo. Então, até o uso dos porquês está aqui nesse bolo, sim, tá? Porque a palavra porquê junta e sem acento, ela é uma conjunção. E eu consigo transformar a conjunção em substantivo. Isso acontece.
Então, sempre que eu tiver meu porquê, um porquê, aquele porquê, eu tenho um determinante. O porquê junto e com acento, eu posso trocar por o motivo, a razão, a causa, ali eu tenho um substantivo. Então, veja como as palavras, elas podem mudar de classe pelo contexto, tá? Isso acontece bastante. Continuando. Substantivação em interjeição. A mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui, ó, o que ele disse não demonstrou nenhuma emoção. Daniel exclamou um ó muito triste. Então, veja que agora esse daqui é o meu elemento que determina algo. E isso acontece sempre. Então, atenção para essa parte aqui, que é uma parte bem pontual e tem um grande significado. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no início que o substantivo, ele me dá significado. Ele traz sentido. Sem substantivo, fica lá, ele chegou ontem, ele quem ou o quê. Então, sem um substantivo, a frase fica com um sentido incompleto. Então, aqui você tem, por isso que existem várias palavras que podem ser substantivadas e não o contrário. Por quê? As palavras passam a ter um significado como se fossem um substantivo. Então, é aí que você tem a substantivação de uma palavra que não era e passou a ser substantivo naquele contexto. Então, você vai ter uma marca carregada de significado e sentido. Por isso é importante que você entenda como perceber isso e identificar quando uma palavra está substantivada porque ela mudou de classe pelo contexto. Continuando. Temos ainda agora aqui, ó, substantivação em numeral. Ah, também acontece, tá? Veja, aqueles milhões seriam bem aproveitados na instituição, tá? As duas bolsas de estudos foram dadas de uma só vez, tá? Então, veja só, uma só vez, aqueles milhões aqui. Então, nós temos nesse caso, né? Aqui, ó, uma palavra que vai ter a função de acompanhar a palavra milhões ali. Então, essa é uma questão importante. Continuando. Só para fechar para você, essa substantivação nós chamamos de derivação imprópria, tá? Derivação imprópria quando uma palavra muda de classificação pelo contexto, tá? Então, quando você tem uma palavra que ela muda de classificação pelo contexto em que ela está, isso é uma derivação imprópria. Então, veja, só para reforçar aqui os nossos conceitos, ó. O não deve fazer parte do vocabulário dos pequenos para que não cresçam sem limites. Veja aqui, esse não aqui é um substantivo e esse não vem precedido do o, que é um artigo, tá? O jantar foi perfeito. O que nós temos aqui, ó? Jantar, que não é mais o verbo, passou a ser um substantivo. Como eu queria um sim como resposta, então você tem um advérbio que passou a ser um substantivo. O olhar arrebatador foi irresistível, verbo que se transformou em substantivo. Aqui, ó, vamos jantar na casa de Fabiana. Veja, aqui o verbo, o jantar, é verbo. Ah, então, o que acontece? O termo determinante, aqui tem um artigo. Então, você vê que tem uns termos determinantes, que eles trabalham com esse sentido. Agora, aqui, vamos jantar na casa de Fabiana. Jantar é o quê? É verbo. Então, ao olhar os preços, é o verbo. Então, aqui as palavras, elas não mudaram de classificação, ó. Não houve alteração aqui. Então, perceba que quando eu falo vamos jantar, a ação de ir lá e jantar. Agora, aqui não, o jantar é o nome do momento, né? De uma das refeições aqui. Então, perceba que são palavras que realmente mudam de classificação, mas tem que observar que nem sempre isso acontece. Temos frases em que há essa mudança de classificação e frases em que isso não há. Então, você tem que perceber isso na leitura de uma questão. Muito bem. Continuando. Temos mais aqui uns exemplos, ó. O conceito de belo
peraí, o conceito de belo nas artes é encontrado na Grécia Antiga. Ó, belo aqui já não é um adjetivo, passa a ser um substantivo. O Coliseu de Roma é muito belo. Aí veja que aqui nessa frase, a palavra belo tem a função dela, que é de ser adjetivo. Pedro é o... Opa, deixa eu arrumar aqui. Pedro é o mais alto da turma. Então, o Pedro aqui, nesse caso, quando ele fala é o mais alto, você tem o seguinte, você tem o alto, que é, sim, um adjetivo. Agora, a professora falava muito alto. Esse alto aqui é um advérbio. Por quê? Veja que a palavra alto, ela não se refere, por exemplo, a um substantivo. Ele está falando da ação de falar. Então, por isso que nesse caso aqui, ele não é um adjetivo. Por quê? Um adjetivo, lembre-se de que ele acompanha um substantivo, tá? E esse alto não está falando da professora, que é um substantivo, está falando do verbo falar. Então, por isso que nós temos aqui uma palavra que mudou, né? Passou a ser, no caso, aqui é um adjetivo, mas ele passou a ser um advérbio. Temos ainda aqui outro exemplo aqui, ó. Sofia é a cabeça da classe. Veja, e minha cabeça dói muito. Cabeça aqui é o meu substantivo e a cabeça agora passa a ser um adjetivo. Então, veja como muda a classificação aqui. Aqui muda, ó. E aqui ainda a cabeça da classe, veja que nós temos o seguinte. Nós temos agora a palavra cabeça que mudou, né? Cabeça é a cabeça mesmo e cabeça seria aquela pessoa que é a referência, que é o líder, alguma coisa assim. Então, isso são o que a gente chama aqui, ó, de derivação imprópria, tá? Isso aqui é importante. Isso aqui tem a ver com a parte de formação de palavras, ó. Formação de palavras. Daqui que nós temos o conceito de derivação imprópria. Continuando. Aí vamos falar agora um pouco da estrutura das palavras. O que é isso daqui? Nós temos regras que mostram como as palavras estão organizadas, tá? Então, você fala aqui, a base das palavras. A ideia é assim, nós temos no português vários tipos de situações. Olha aqui esse verbo aqui, ó, tá? Esse daqui, eu vou trazendo para cá, ó. Entendessemos, tá? Para eu construir uma palavra e para que ela tenha realmente uma base, uma lógica, por exemplo, imagine se nós não tivéssemos as regras da morfologia, de estrutura e formação de palavras. Chegaria um momento em que nós não conseguiríamos mais nos comunicar. Por quê? Você imaginou o tanto de gírias que nós temos por aí? Né? Na sua cidade, na sua região, outros estados, outras cidades. O número de gírias é muito alto. E existem algumas gírias, expressões, que você não conhece. Se você for a algum lugar, você fala assim, o que é isso? Não entendi. Por isso é que tem que ter regras, deve haver regras de estrutura e formação de palavras e morfologia, para que você saiba que existe uma unidade, que não importa onde eu esteja, por mais que haja gírias em vários lugares, mas em relação à parte formal, ao padrão, é igual para todos os ambientes, todos os lugares, não importa em qual você esteja. Então, nós conseguimos garantir que todos consigam se comunicar, né? Então, a unidade é necessária. E a parte de estruturação é para que você saiba que há palavras que têm que seguir uma regra. Eu não posso simplesmente criar uma palavra hoje, inventei a palavra, pronto, e agora? Não, existe um padrão para que isso aconteça. Todos os idiomas possuem um padrão, uma estrutura que sustenta, para que haja uma unidade mesmo, para que todos se entendam. E agora, vamos falar um pouquinho disso então. Veja, estrutura das palavras. Então, temos o seguinte, olha só a palavra entendêssemos, tá? Nessa palavra aqui, nós temos, vamos marcar aqui, então, um por um aqui, ó. Esse entende é o meu radical aqui. O radical, ele é a base da palavra, tá? O radical aqui, ó, ele é a base que eu tenho, que é a raiz da palavra, tá? Esse é meu radical. Aí nós temos o seguinte, nós temos na continuação esse entender, tá? Então, esse nós temos uma conjugação aqui marcada, que é a segunda conjugação, tá?
E, claro, aqui a minha vogal temática E, que é entendêssemos. Aqui, você vai se lembrar de que aqui o verbo é entender, ó. Entender. Então, aqui a vogal apareceu por conta disso. Temos ainda a ideia de tempo e modo verbal, que é o SSE, que ele determina que nós temos um verbo que está como? Que ele está no imperfeito do subjuntivo, tá? Então, o SSE determina que eu tenha um verbo no presente do subjuntivo aqui. Muito bem. Aí, temos uma outra noção aqui, que é a noção de pessoa e número, tá? Que é esse mos aqui. Como assim? Quando eu coloco mos, eu já sei que seríamos nós, não é? Então, temos primeira pessoa do plural, porque ele é o nós aqui, né? Nós entendêssemos. Então, veja que cada partezinha de uma palavra tem uma função. Então, aqui, essa parte da estrutura aqui, ó, tem a ver com as partes de uma palavra, porque ela tem tudo isso daqui. Então, não é só você saber que a palavra está ali, não. Existe uma razão, um padrão que é seguido. E esse padrão é que determina o que você tem ali de significado. Continuando. Temos aqui, então, o radical, né? Vamos ver agora um por um para ficar melhor. O que é o radical? O radical é o elemento básico e significativo das palavras. Então, por exemplo, aqui, ó. Veja aqui a palavra certo, certeza, incerteza. O que você tem aqui? Algo que sempre se repete, tá? E isso é importante por quê? Para que eu tenha uma base, ó. Da palavra certo, eu consigo fazer certeza, incerteza. Então, por que eu tenho que ter a base? A base, o radical, a raiz, é porque de uma palavra eu posso derivar várias outras palavras. Então, imagine se nós tivéssemos só uma palavra específica para cada situação. A derivação, ela existe porque eu tenho uma radical. Então, certo, incerto, incerteza. Então, esse certo é a minha base e com esse radical eu consigo fazer outras palavras, tá? E assim também acontece. Veja aqui também, agora, como vamos treinar o certo e o radical. Olha a palavra aqui, ó. Pedra, pedrada, empedrar. Veja que esse pedre aqui, ó, ele sustenta e é a base, ou seja, radical das outras de todas as palavras. Então, isso tem que saber aqui muito bem. Continuando, os afixos. O que são afixos? Afixos, eles são palavras que elas vão ser ligadas a um radical e, claro, para que serve afixos? Formar palavras derivadas. Então, veja só, nós chamamos de prefixos quando eles são colocados antes do radical e sufixos quando são colocados depois do radical. Então, temos assim, ó, infeliz, descrer, bisneto, refazer. Depois, beleza, pedrada, amor, cheiroso, casinha, laranjal e cozinheiro. Então, os prefixos aqui, ó, sempre estão prefixos antes, sufixos depois. Então, essa é a minha leitura também. Nós temos, claro, aí, com certeza, uma parte importante. Eles não têm vida autônoma. Não dá para você fazer uma frase só com a palavra bis, sem saber, sem ter nada. Então, eu tenho que ter alguma coisa. Aqui, os afixos, eles são os nossos, podem ser gregos ou latinos, tá? Ó, tem os prefixos gregos e os prefixos latinos. Então, são palavras que elas não têm autonomia, sozinhas elas não têm nenhum significado, e elas são agregadas ao que já existe para que dali você forme mais palavras, tá? Então, você vai ter que cuidar. E uma dica é, com o novo acordo, as regras do hífen, por exemplo, se vai juntar ou separar, elas se dão pelo emprego dos prefixos, tá? Então, você tem que saber quais são os prefixos para poder verificar se ele vai hífen ou não vai. Vamos lá, continuando. Temos ainda a noção de vogal temática, tá? É uma vogal que tem um significado importante aqui e ela se junta ao radical, tá? É como se fosse uma ponte para estabelecer o quê? Para estabelecer as desinências. Então, vamos lá, cozinhar. O radical é cozin
E a vogal temática é essa daqui, ó, esse A aqui, tá? Essa vogal pode ser nominal, tá? A nominal é quando ela se liga a um nome. Lembre-se de que nomes são as classes nominais aqui. E há 3 vogais temáticas, A, E, O, tá? E nós temos, por exemplo, aqui, ó, bolo, ponte, folha, tá? Observação aqui, ó, as vogais I e U, elas também, se forem tônicas, elas farão parte do radical. Então, é assim, ó, táxi, bônus, café, cajá e cipó. Então, radical é formado por todas elas. Ou seja, o que é tônicas? Quando elas realmente determinam e elas têm um sentido importante, tá? Então, essa é a vogal temática. Temos ainda as vogais temáticas verbais aqui, né? Elas se ligam ao radical. Temos A e I, que são as conjugações, ó. A vogal temática A, primeira conjugação, E, segunda conjugação e terceira conjugação, tá? Então, vamos lá. Estudamos, percebemos, partimos. Geralmente, você mantém isso daqui. E nós temos nomes derivados de verbos que eles mantêm. Casar, casamento. Salvar, salvação. Continuando. Temos ainda algumas situações em que a vogal temática pode ser alterada. Isso pode acontecer, especialmente com verbos na hora da conjugação, tá? Então, isso daqui é comum quando você tem aqui um verbo conjugado, tá? Na hora de você fazer aqui a conjugação verbal. Então, quando você for fazer uma conjugação, é muito comum que você tenha esse tipo de situação aqui. Então, veja, o verbo é o verbo amar, né? Teoricamente, ele teria o quê? A vogal A. Só que eu tenho amar, amei, opa, apareceu um E, apareceu amou, um O. Isso para fazer a conjugação. Então, isso pode acontecer. Igual o verbo vender. Então, veja, essa é a minha vogal. Vender é com er, mas tem o vendia, vendíamos, quando você tem aqui um tempo verbal. Partir, partes, parte, partem, tá? Compreender, compreendido. Então, pode acontecer, sim, de a vogal temática de um verbo mudar, porque na hora da conjugação você precisa fazer essa alteração para colocar naquele tempo específico. Então, isso acontece também, isso pode acontecer. Continuando, temos ainda aqui, só para que você tenha isso bem claro, que pode acontecer quando nós temos o presente aqui, ó, do indicativo. Essa vogal O já não é a vogal temática. Por exemplo, estudo, falo, ponho, corro. Aqui ele marca uma desinência que é primeira pessoa do singular. Já não é a vogal temática, tá? E no presente do subjuntivo é a mesma coisa. Por exemplo, estude, seja, volte, beba, faça. Ele determina que você tem um verbo que está no presente do subjuntivo, tá? Então, cuidado aqui. Continuando. Aí as desinências, tá? O que são desinências? As desinências indicam as flexões, ó. Desinências são as flexões aqui. Então, desinências nominais, tá? O que elas vão fazer aqui? Elas determinam as flexões de gênero, masculino, feminino, e número, que é singular e plural. Então, você tem aqui, ó, menino, você tem, ou menina, né? Ó, menina, menina. Menina, o A é desinência nominal de gênero. Carros, o S é plural. Então, esse A é o gênero feminino e esse S é o número que é plural. Então, essa é a ideia. Algumas palavras como mesa, tribo, por exemplo, elas são palavras que elas são neutras. Elas não têm desinência, por quê? Porque elas só são assim, não tem meso, triba, não existe. Mesma coisa que pires, lápis e ônibus, tá? Então, não existe, por exemplo, a palavra meso, tribo, não tem lápis. Ah, eu quero um lápis, não existe, tá? Eu vou de ônibus, não existe, tá? Eu quero um pire. Então, existem palavras que elas são daquela forma construídas e não tem como você fazer flexão. Então, elas não têm flexão. Cuidado. Não é só ela termina com A, que ela é uma palavra feminina. Ou ela tem flexão, não tem desinência. Não, ela é feminina, mas não tem desinência. Então, não é só porque eu tenho a palavra ônibus que ali vai ser plural.
Você tem que olhar a palavra no contexto. Existem palavras que não tem meso, mesos, tá? Triba, não existe. Então, não tem flexão de gênero. Ela só é daquele jeito. Posso ter de plural, singular, mesa, mesas, né? Agora, ônibus, não tem como eu colocar, por exemplo, ônibus ou ônibá, não existe flexão aqui, ela é desse jeito, não tem mais a desinência. Portanto, atenção, que existem palavras que se encaixam na regra geral e outras que não. Continuando, temos ainda as desinências verbais, tá? E aqui, ó, as desinências verbais, elas se unem a verbos, indicam as flexões. Número, pessoa, tempo e modo, tá? Essa é a ideia aqui. Então, você tem, claro, sempre o final. Por exemplo, vou pegar aqui o verbo, essa U aqui, ó. Estudo falou. O falou marca a terceira pessoa do singular. Então, são várias, né? Tem que saber só que elas existem aqui. Continuando, temos desinências modo-temporais que indicam indicativo, subjuntivo, imperativo. Esses daqui são os nossos modos aqui, ó, tá? Os modos. E nós temos o presente, pretérito, futuro, que são os tempos aqui, tá? Então, são vários exemplos de como isso pode acontecer. Vou dar um destaque para você que para alguns momentos, ó. Pretérito imperfeito, isso aqui é algo que você vai cobrar bastante, vai ter bastante em provas, tá? Futuro do pretérito aqui, ó. Aqui, ó, é o imperfeito do subjuntivo, tá? E infinitivo, gerúndio e importante você se lembrar aqui, ó, infinitivo, gerúndio aqui e particípio. Continuando, aqui temos alguns exemplos, né, de como isso acontece. Então, você sabe que aqui nós temos a nossa raiz, ó, o radical aqui, e as desinências ligadas às palavras aqui. Continuando. Vogal e consoante de ligação, elas não têm um valor significativo aqui, tá? Então, por exemplo, veja só. Paulada, cafeteira, cafezinho e pontiagudo. Então, são apenas elementos de ligação aqui apenas, tá? Elas simplesmente vão ligar dois termos. É só isso daqui. Você tem palavras o quê? Em palavras que são derivadas, tá? Em palavras derivadas. Muito bem. Aí, fechamos, então, a parte de estrutura e agora eu vou para a formação das palavras. Então, a parte de estrutura é como a palavra, cada partezinha ali, ó, cada parte de uma palavra. Isso é estrutura. Formação é de onde vêm as palavras, como elas se formam. E no português, de uma palavra eu posso ter várias palavras formadas a partir dela. Então, isso você tem que saber, claro, identificar. Veja só, temos aqui, ó, só para a gente lembrar um pouquinho dessa classificação, que isso aqui vai influenciar bastante, é o seguinte, ó, nós podemos ter uma palavra simples, composta, primitiva e derivada. Então, é o seguinte, a palavra simples possui apenas um radical, tá? Palavra composta, mais de um radical. Primitiva, não se formou a partir de outra e derivada se formou a partir de outra, tá? Então, essa é a ideia. Nós temos que pegar aqui nossos exemplos, né? Que nós temos aqui, ó. Mar, florista, beleza. Beija-flor, passatempo, ó. Pedra, bola, doce, pedreira, bolada e docinho. Então, da primitiva eu formo a derivada, tá? E a palavra ou ela é simples ou ela é composta. E para esse processo de formação de palavras, nós vamos ter aqui, ó, dois processos básicos, que é a derivação e a composição, tá? Então, a formação de palavras, ela existe ou pelo processo de derivação ou de composição. Eu vou te passar agora, então, quais são eles. Vamos lá, então. Derivação. A derivação, claro, o nome já fala aqui, você tem o quê? Pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, a partir de outra já existente. Então, é assim, a palavra nova, né, que a gente tem aqui, ó, a palavra nova é chamada de derivada, tá? E a palavra existente aqui, ó, é chamada de primitiva. Então, vamos lá, ó. Exemplo, né, para você perceber isso aqui melhor,
que nós temos? Da palavra mar, eu posso fazer marítimo, marujo. Da palavra terra, enterrar, terreiro. Então, primeiro aqui a nossa derivação prefixal ou prefixação. E aqui é o acréscimo de prefixo. Então, veja só. Crer, descrer, ler, reler, capaz, incapaz. Então, nós acrescentamos e, claro, veja só, tem o seu significado alterado. Crer, descrer, ler, reler, capaz, incapaz. Temos ainda a derivação sufixal ou sufixação, é quando você coloca um sufixo que vai depois, tá? E, claro, pode sofrer alteração de significado, inclusive de classe gramatical. Então, por exemplo, alfabetização, tá? Então, nós temos o sufixo aqui, são, que veio do verbo alfabetizar. Então, veja, alfabetizar é verbo, tá? Aqui, alfabetização é um substantivo, tá? Que nós temos aqui. Então, alfabetização é um substantivo, alfabetizar é um verbo, tá? Então, veja que de um eu posso fazer outros. Aí, a derivação sufixal pode ser, veja só, nominal aqui, quando forma substantivos e adjetivos. Por exemplo, papel, papelaria, riso, risonho, tá? Então, veja que eu consigo ter uma derivação aqui que pode ser nominal. Aí, a verbal, formando verbos, atual, atualizar. Adverbial, formando advérbios, feliz, felizmente. Temos aí a derivação parasintética ou parassíntese. Olha só aqui, cuidado, hein? Para você não confundir. Temos o seguinte, ó. É quando acontece do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Então, veja. Triste, eu tenho entristecer, ó. Eu tenho aqui, ó, entristecer. Então, ao mesmo tempo, emudecer. Emudecer, alma, desalmado. Então, você coloca ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Agora, atenção aqui, bem redobrada também, ó. Nós temos a derivação parasintética e nós podemos ter também o acréscimo simultâneo de sufixo e prefixo, tá? Por exemplo, nós podemos ter palavras em que a gente vai chamar aqui, ó, esse acréscimo aqui, ó, é quando acontece derivação ao mesmo tempo, tá? Ó, derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, mas sem ser para síntese. Como assim? Vamos lá, olha só. Vamos pegar o exemplo da palavra desvalorização, tá? Claro, desvalorização vem de desvalorizar, que vem de valorizar, que vem de valor. Então, veja, eu consigo desmembrar aqui? Agora, isso acontece quando nós temos aqui, ó, a situação da derivação sufixal e prefixal ao mesmo tempo. Na derivação parasintética, não tem como eu fazer o quê? Desmembrar a palavra. Então, veja aqui a palavra, por exemplo, expropriar. Veja, não tem como eu fazer isso. Então, eu não tenho expropriar, não dá para eu fazer propriar, expróprio, não existe. Não tem propriar, não tem expróprio, tá? Ou seja, na derivação aqui, os afixos são obrigatórios. Afixos são obrigatórios. Não dá para eu tirar aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Peraí. Os afixos são obrigatórios. Então, não tem como eu colocar assim, ó, tristecer. Não existe. Mudecer ou almado. Não existe. Então, são palavras que precisam. Agora, quando eu tenho essa, que é outra aqui, por exemplo, vou pegar outra palavra aqui, ó, infeliz. Eu posso construir infelizmente, mas também posso construir infeliz ou também felizmente. Então, veja que essa palavra aqui, ó, eu posso, se eu quiser, veja, nós temos os dois prefixo e sufixo, mas eu posso ter só um prefixo, só um sufixo, tá? Então, isso aqui é importante. Na parassíntese, então, quer dizer que não tem como eu tirar, sem chance. Eles são aqui obrigatórios. Continuando, temos ainda a derivação regressiva, que regressiva
você tem uma redução, de regressar, de redução aqui. Então, por exemplo, do verbo comprar, aqui isso aqui é um verbo, nós temos a compra, que é um substantivo. Beijar é um verbo e beijo eu tenho um substantivo, tá? Essa é a ideia. Então, nesse caso, você vai ter uma derivação regressiva. Agora é assim, cuidado. Existem palavras que elas parecem uma coisa ou não. E aqui nós temos uma parte importante que é o seguinte. Quando você tem um substantivo derivado de um verbo, você vai ter ali um substantivo abstrato. Já vai uma dica para você ali, ó, marque lá. Quando você tem, nesse caso aqui, ó, você tem um substantivo abstrato. Porque é o quê? Um substantivo derivado de um verbo. Agora, como é que eu faço o seguinte, ó? Como é que eu sei se um substantivo deriva de um verbo ou se é o contrário? É assim, primeiro ponto. Se o substantivo, ele denota uma ação, ele é uma palavra derivada e o verbo é primitiva. Se o nome, né, denota algum objeto ou substância, é o contrário. Então, por exemplo, compra e beijo são ações. Então, nós temos palavras derivadas. Agora, âncora. Âncora é um objeto. Então, nesse caso, âncora vai ser o substantivo, ele é o primitivo e o verbo é derivado, tá? Então, aqui para você saber quando é uma coisa e quando é outra. Continuando, derivação imprópria, já comentamos, mas vou colocar aqui para você só para reforçar. Então, veja só. Aqui nós temos adjetivos passam a ser substantivos. Os bons serão contemplados. Particípios viram substantivos ou adjetivos. Alcançou um feito. Infinitivos viram substantivos. O andar, o badalar. Substantivos viram adjetivos. O funcionário, o fantasma, o menino, o prodígio. Aí temos adjetivos que viram advérbios. Falei baixo. Palavras invariáveis que viram substantivos, não entendo o porquê. Substantivos próprios que viram comuns, e aquele com um coordenador é um Caxias. Então, temos o quê? Várias possibilidades de derivação, né? Que existe mesmo, porque você tem uma formação de palavras, de uma palavra eu posso fazer muitas outras aqui. Temos ainda agora mais um processo que a gente chama aqui de composição. A composição, ela pode acontecer por justaposição ou aglutinação, tá? Então, o que acontece? A justaposição aqui é quando você não tem alteração fonética. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu juntar passa e tempo, vira passatempo. Quinta e feira, quinta-feira. Gira e sol, girassol. Couve e flor, couve-flor. Veja, não perdeu nenhum som, tá? O que acontece só do girassol, teve que colocar um S a mais, então vai ficar girasol, tá? Só isso daqui. Agora, a composição por aglutinação, o que acontece? Ocorre supressão de um ou mais elementos fonéticos. Então, por exemplo, aqui, ó. Embora é a junção de em boa hora. Fidalgo é a junção de filho de algo. Hidrelétrico, hidro mais elétrico. Planalto, plano alto. Então, veja que nós temos alguns elementos, né? Se eu olhar aqui o embora, ó. Veja, embora, ó, já tiramos aqui os elementos. Fidalgo, filho de algo, menos ainda, né? Filho de algo, perdeu o lho aqui, perdeu o e aqui, então perdeu. Hidrelétrico, perdeu o o. Planalto, você perdeu esse o aqui, tá? Então, isso é aglutinação. Aglutinar é isso, né? Você junta e você condensa, né? Você perde aqui um tipo de elemento, né? É como se fosse a crase, que você tem o a com crase. Quer dizer, você perdeu uma palavra porque as duas são duas em uma. Então, isso é aglutinar. Continuando, temos ainda a redução, tá? Que pode acontecer, por exemplo, isso aqui é muito mais contextual, ó. Em vez de falar automóvel, fala auto. Em vez de falar cinema, fala cine. Em vez de falar microcomputador, fala micro, tá? Então, isso aqui é uma coisa que acontece. E o hibridismo é quando você junta, forma a palavra com elementos estrangeiros. Por exemplo, automóvel. A palavra auto é um radical grego. A palavra móvel é latim. Então, você junta dois elementos de línguas diferentes para fazer uma palavra, tá? Isso é o hibridismo aqui. Então, acontece, não tem jeito. Você vai ter, assim, várias situações em que você percebe que é possível ter diferentes palavras derivadas de várias outras. Isso acontece. Então,
Agora, para nós fecharmos aqui, claro, né? Eu vou trazer para você alguns exercícios. Então, eu vou fazer com você agora para que você consiga perceber isso, né? Como é que se dá numa prática, na questão, como é que eu encontro isso? Então, vamos lá, olha só. Questão número 1 aqui, ó. Fala o seguinte para você. Algumas palavras são empregadas fora de sua classe original. Assinale a opção em que a palavra destacada teve sua classe original modificada, e olha aqui agora, de adjetivo para substantivo. Então, a banca já determinou para você aqui o que é para você observar. Então, vamos lá. A letra A está assim, ó. As ideias geniais são aquelas que nos espantamos, ó. As ideias geniais. Ideias é substantivo, geniais é adjetivo, então não mudou para substantivo aqui não. Letra B. O que é necessário jamais é ridículo. Então, aqui, ó, necessário e ridículo. Aqui os dois são adjetivos, que são características de alguma coisa. Os fatos são sonoros. O que importa são os silêncios. Silêncio já é substantivo. Nunca vai ser adjetivo, então não teve mudança nenhuma. Letra D. O dinheiro que compra o pão dos pobres. Veja, a palavra pobre, originalmente, ela é um adjetivo. Isso daqui. Agora, nesta frase, veja, o pão dos pobres. Esse dos aqui é um artigo. E quem que o artigo acompanha? Um substantivo. Então, essa letra D você tem realmente aqui um adjetivo que se transformou em substantivo. E o problema do intelecto. Intelecto já é um substantivo. Então, a letra D que faz isso, tá? Veja como não é tão simples você perceber que a palavra pobre, ela, teoricamente, é um adjetivo, tá? E eu posso falar, o pobre precisa de ajuda. Então, nesse caso, eu transformei um adjetivo em um substantivo, tá? Então, existem palavras como velho, estudante, que é um substantivo que eu posso virar também adjetivo. Então, acontece com muitas palavras que elas são palavras usadas para caracterizar, mas eu posso transformá-las também em substantivo. Continuando, temos aqui agora a questão número 2. Guarujá é docemente conhecida como a pérola do Atlântico. A palavra docemente é... Aí, dica para você aqui, ó. Uma dica bem importante aqui, ó. Quando você tem a gente tem aqui, né, o nosso sufixo mente, tá? Isso aqui é um sufixo. O sufixo mente, quando ele é inserido, né, agregado a outra palavra, o sufixo mente, ele vai transformar uma palavra em advérbio, tá? Por exemplo, pegar aqui a palavra rápido, tá? A palavra rápido é um adjetivo, tá? A palavra rápido é um adjetivo. Mas se eu construir assim, ó, rapidamente. A palavra rapidamente, ela é um advérbio. Eu tenho aqui, ó, esse mente, que fez com que a palavra que era um adjetivo virou um advérbio. Então, docemente aqui, ó, você já percebeu que tem a palavra mente de cara. O que eu tenho aqui? É um advérbio. Isso aí, ó, é docemente conhecida. É docemente, ele está ligado ao verbo aqui, então ele modifica o verbo. A função do advérbio o advérbio ele modifica um verbo, modifica um adjetivo ou modifica outro advérbio, tá? Então, aqui a letra A, nossa resposta. Próxima questão. Indique, dentre as opções abaixo, aquela em que a palavra destacada atua como advérbio na frase, tá? Então, vamos lá. Eu nem imagino qual é a solução. Solução é nome de alguma coisa. Isso aqui é um substantivo. Nós temos que ir. Nós é um pronome e é um pronome pessoal. Tenho R$1.000. 1.000 aqui é um numeral. É uma sugestão criativa. Sugestão aqui é um substantivo. Poderíamos ter ido ontem. Ontem aqui é um advérbio. Lembre-se de que o advérbio,
ele vai determinar, ó, vamos marcar aqui, o advérbio ele indica circunstâncias, tá? O que são circunstâncias? Tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, negação, afirmação. Então, o advérbio, ele sempre indica o quê? Circunstâncias, tá? Isso é característica dele. Então, ontem dá uma circunstância de tempo aqui. Portanto, resposta da questão aqui, a nossa letra I. Próxima questão. Indique aquela em que a palavra destacada atua como como adjetivo. Lembre-se de que o adjetivo, a função dele é sempre ele caracteriza um substantivo. Ele caracteriza um substantivo. Então, olha só. Na letra A, o que nós temos? O preço está muito caro, tá? A palavra muito aqui, ó, muito caro. Caro é um adjetivo, então esse muito aqui, ó, o que ele faz? Ele é um advérbio que intensifica a palavra caro. O preço está muito caro, caro aqui é um adjetivo, tá? Alugamos o veículo. Veículo aqui é um nome, é um substantivo. João cantou, cantou é um verbo. E ouvi falar disso ontem. Opa, ontem. Veja só, o que ele faz para você aqui, ó? Ele traça você um advérbio, tá? Então, o que é que você encontra o que aqui? Na frase, o que tem função de adjetivo. Veja que o caro aqui, ó, ele é uma característica do preço. Preço caro. Então, a letra B aqui, ó, é a nossa questãozinha, tá? Então, atenção para isso daqui. Nós temos um advérbio, né? Alguns advérbios, mas o adjetivo tem a função essencial de caracterizar ali as informações. Continuando. O espelho recusou-se a responder a Lavínia que ela é a mulher mais bela. O que nós temos aqui? Deixa eu só arrumar aqui que os termos não estão destacados aqui não, mas já vou destacá-los aqui, ó. Recusou-se a responder a Lavínia que ela é a mais bela. Então, esses são os termos destacados aqui. Veja, aí nós temos a palavra a, tá? O que você vai cuidar? A palavra a, ela pode ser, tá? Uma preposição, pode ser um artigo ou pode ser um pronome, tá? As funções básicas são as seguintes. Preposição, liga apenas termos. Artigo, o artigo ele acompanha um substantivo e o pronome ele retoma um substantivo, tá? Para isso que serve. E outra dica importante, preposição é uma palavra invariável, ou seja, não tem as. E aqui esses dois aqui, o artigo e o pronome, são variáveis, ou seja, eles vão ter concordância. Então, veja, o espelho recusou-se a responder. Esse a somente liga os dois verbos. O que ele é? Uma preposição. Então, veja, preposição aqui, tá? E aqui também deu preposição. Responder a alguém. Responder a quem? A Lavínia. Quem responde, responde a alguém. Ou seja, veja que eu posso trocar esse a por para ainda. Recusou-se a responder para a Lavínia. Então, aqui nós temos mais uma preposição, tá? Ó, preposição aqui. Que ela é a mais bela mulher. Ela é a mulher, tá? Ó. Então, esse a, ele concorda com mulher. Se fosse, por exemplo, ela é a mais bela mulher, ou ele é o mais belo homem. Então, veja que tem concordância, ou seja, letra E aqui a nossa questão, nossa resposta, tá? Então, vai percebendo que quando você faz questões, vem tudo junto e misturado. Então, você tem que ter todo esse conhecimento já bem consolidado, as definições, os objetivos que cada palavra faz. E quando você chegue a uma questão assim, você consiga ter isso bem certo e entender o que é que você tem que olhar, que conceito você tem que usar para responder uma questão. Vamos lá. Próxima questão aqui é juntando o antes, o agora e o depois. Vamos lá. Então, você tem aqui, ó, juntando o antes, o agora e o depois. O que eles fazem aqui, ó? Formam advérbios transformados em substantivos. Então, vamos lá, ó. A palavra, se eu falar assim, ó, eu
cheguei antes. Tá. Eu cheguei agora. Ele chegou depois. Então, veja que aqui, ó, nós temos circunstâncias de tempo, né? Teoricamente, são o quê? Advérbios. Só que nesse exemplo, veja, juntando o antes, o agora, o depois, nós temos aqui artigos. Então, eles têm a função de transformar esses advérbios em substantivos, isso mesmo. Então, a letra A aqui correta, tá? Eles não eram substantivos, porque eles foram advérbios, realmente. Então, e a letra E, ele fala que são adjetivos, não, né? Foram advérbios transformados em substantivos. Próxima questão. Na passagem, meu filho saiu da loja feliz da vida com seu brinquedo rosa, que, aliás, para ele é só uma cor, como outra qualquer. Veja, ó, rosa é uma cor como outra qualquer. O que ele fala aqui? Ele está fazendo uma comparação, que o rosa é uma cor como outra qualquer. Então, aqui você tem o emprego dessa palavra como aqui, que é a nossa conjunção, tá? Então, nesse caso, você tem o emprego das conjunções. Nessa frase, a palavra como faz uma comparação, sim, e eu posso trocar por tal qual, ó. É uma só cor, tal qual, né? Outra qualquer. Então, realmente, ó, nós temos aqui uma comparação. Veja, não é causa, a causa seria o motivo, não é de tempo, não é uma condição, nem uma finalidade. Então, aqui uma dica, ó, as conjunções, elas são sempre classificadas pelo valor semântico que elas possuem, tá? E esse valor semântico sempre se dá no contexto. Por quê? Vamos colocar aqui uma frase, ó. Eu fiz tudo como estava na receita. Veja que esse como aqui, eu já posso fazer assim, ó. Fiz tudo conforme estava na receita. Então, esse como já não é uma ideia de comparação, é uma conformidade, tá? Então, tudo se dá como? Pelo contexto. Por isso, a letra D nessa resposta aqui. Continuando. O advérbio destacado na passagem, você definir como ele deve ser ou se comportar, dependendo do seu gênero, pode ser muito, muito cruel. Veja, pode ser muito cruel, tá? Essa é a minha resposta aqui. Então, é que você encontra agora uma que tem o mesmo significado. A palavra cruel é um adjetivo. Então, qual palavra que modifica um adjetivo? Aqui eu tenho um advérbio, tá? E veja, na letra A, só gente muito preconceituosa. Preconceituosa é um adjetivo. Então, a palavra muito, ela intensifica um adjetivo, como aconteceu no enunciado. Então, a letra A já é a resposta aqui. Na letra B, ó, há muito ponto de vista. Veja que a palavra ponto aqui, ó, é um substantivo, tá? Então, nesse caso, esse muito, ele é um pronome que acompanha um substantivo. Muito do que é hoje deve aos pais. Esse muito aqui é uma palavra que foi o quê? Substantivada. Só por muito ele aceita. De novo, é uma palavra que foi substantivada. O vírus está causando muito sofrimento. Sofrimento é um substantivo aqui. Então, muito, ele é um pronome que acompanha um substantivo e modifica o sentido dele aqui. Então, por isso que a letra A é a única que dá certo aqui, tá? Isso mesmo, temos várias palavras, muito, bastante, tal, que elas podem ter várias funções. Então, tem que perceber sempre no contexto, fazer muita questão, identificar e tem que ter aqueles conceitos de classe de palavras muito bem consolidados para que você, na hora da questão, consiga fazer as relações que eu faço aqui. Muito bem. Próxima questão. 9. Assinale, eu te digo que a palavra é uma preposição. Lembre-se que a preposição, ela apenas liga termos. Ela é invariável, não concorda com nada. Tá? Então, olha a letra A. Um francês que ganha a vida. Se eu posso colocar vidas, ganha as vidas. Então, tem flexão. O que eu tenho aqui? Um artigo. Foi a aprovação. Sei lá, se fosse o projeto. Então, veja que aqui eu tenho a concordância com a aprovação. É um artigo. No Brasil, a maioria dos pais. A maioria. Então,
Esse a é um artigo que concorda com maioria. A trajetória, outro artigo. E aqui, ó, começa a ter, veja que esse a não concorda com nada, somente liga os dois elementos. Então, aqui nós temos uma preposição. Próxima questão. Tudo é deslumbrante nesse livro, que simboliza melhor do que qualquer outro. E veja, é assim, a palavra que, uma dica para você aqui, ó. Quando ela for um pronome relativo, você consegue trocá-la ainda por o qual, os quais, ou consegue trocar por a qual, as quais, tá? Essa aqui. Então, vamos lá. Eu posso falar aqui, ó. Tudo é deslumbrante nesse livro, o qual simboliza. Já tenho aqui um pronome relativo. Simboliza. Aí eu tenho uma expressão. Melhor do que. Esse que aqui, ó, como ele faz parte de uma estrutura, ele é uma conjunção, tá? A fantasia que leva, a fantasia a qual leva. Então, o que nós temos aqui? Respectivamente, um pronome relativo, uma conjunção, outro pronome relativo, ou seja, letra E, nossa resposta. Próxima questão aqui, derivação imprópria, um processo em que uma palavra muda de classe sem mudar de forma. Então, vamos lá que você encontra agora um exemplo de derivação imprópria. Letra A. Cervantes era um homem simples e miserável. Ó, isso aqui é um adjetivo e aí continua adjetivo, tá? Aí, assim, o crítico, Santiago Munhoz. Crítico aqui é um substantivo, ó, o crítico Santiago Munhoz. Mas parece que mas veja, aqui eu tenho um substantivo, então crítico é um adjetivo. Não mudou, tá? Veja que não tem como ter dois substantivos aqui. Continuando. Machado aqui. Depois nós temos, anos depois, lido o começo no cada página. Página é um substantivo e é substantivo, tá? Onde deve ter sido o indescritível. Indescritível é um adjetivo. Só que nessa frase aqui, ó, pela presença desse artigo, passa a ser um substantivo. Então, quer dizer que aqui nós temos um exemplo de derivação. Isso mesmo. Tudo é deslumbrante, deslumbrante é adjetivo mesmo. Então, letra D aqui, nossa resposta, tá? Então, perceba aqui, há muita informação. Claro que eu não falei de cada classe, uma por uma, que tem muita informação, mas, como regra geral, entenda que a morfologia, ela vai ser organizada pelo emprego das 10 classes de palavras e pela estrutura e formação das palavras. Então, tem que saber os conceitos para que você consiga realmente, numa questão, saber o que é que você tem que relembrar para conseguir fazer uma resposta, com certeza. Tudo bem? Então, fechamos aqui. Para você aí, bons estudos e até um próximo encontro. Fala, galera! E aí, gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o Alfacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos um material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!